Boa tarde a todos os presentes. Vamos dar início a mais essa sessão, né, do terceiro Simpósio Nacional de Geografia Política. E, para compor a mesa, nós vamos convidar a professora Beatriz Giblan, da Universidade de Paris, juntamente com o professor Hervé Thierry, professor visitante na Universidade de São Paulo e pesquisador do CNRS da França, né, do Centro Nacional de Pesquisa Social, né, para compor a mesa. A palestra da professora Beatriz Giblan, né, é denominada Herodote, a história de uma revista de geografia e geopolítica, né? Então, eu creio que será assim, extremamente útil, uma vez que é uma revista que tem um significado fantástico dentro do nosso tema de estudo. Professora Beatriz, professor Hervé, bem-vindos. Sim. Tá. Boa tarde. Eu tenho duas tarefas, ambas fáceis. A primeira é lembrar para vocês todos que tem que desligar o celular, porque pode interferir com o sistema de som. Aí pode fazer barulhos horríveis, eu acho que ninguém vai querer. A segunda tarefa, que não é só fácil como agradável, é apresentar a Beatriz, que é amiga de longa data e colega. E, para quem não a conhece, eu tenho aqui todas as notas cuidadosamente preparadas, mas não vou seguir. Vou dizer simplesmente algumas coisas que me parecem salientes. Que ela tem duas teses, quem está labutando, fazendo uma, ela já tem duas. Uma sobre o Élisée Reclus, que é um grande geógrafo, que ela vai falar na palestra, e outra sobre a região mais linda do mundo, que é o Nord-Pas-de-Calais. Eu sou um pouquinho parcial, que eu nasci nessa região, mas fora isso, é a mais bonita do mundo, e ela também é dessa região. Ela fez uma análise geopolítica regional, que era uma coisa pioneira na época. Depois disso, ela teve uma carreira onde o fato saliente para mim é ter sido a fundadora do Instituto Francês de Geopolítica, Institut Français de Géopolitique, na Universidade Paris 8, sediada em Saint-Denis, norte de Paris, e que desde então funciona. Ela foi diretora até 2009 e continua ativa lá, e é um centro onde se pode fazer mestrado e doutorado em geopolítica, e que já formou muita gente boa, e quem estiver interessado podemos dar informação sobre como funciona. Terceiro e último ponto que me parece central, porque ela vai falar disso, ela foi da equipe que, junto com Yves Lacoste, fundou a revista Herodote, que provavelmente vocês conhecem por ser a mais antiga, mais conceituada, mais renomada revista francesa de geopolítica, que vai ser o tema da palestra. Então, acho que foi a pedido dos organizadores que ela escolheu esse tema, mas me parece mais do que justo ela ser quem apresenta essa revista que ela fundou e até hoje organiza cada semestre, cada trimestre, e que certamente vai fazer uma palestra muito interessante. Sem mais, passo a palavra para ela. Merci, Hervé. Muito obrigado, Hervé. Bonjour à tous. Bom dia a todo mundo. É um prazer de estar aqui em Manaus, onde eu nunca vim. Eu já vim 3 ou 4 vezes no Brasil, mas eu nunca vim aqui em Manaus. Eu já fui em Belém, mas nunca aqui. Então é um grande prazer estar aqui e descobrir este meio tão geográfico e tão excepcional. Vocês me agradem muito também de me propor, de me deixar lhe falar sobre essa revista Herodote. Você fala de Herodote, você também fala de Yves Lacoste. Eu sei que um grande número de vocês teriam gostado que o Yves Lacoste estivesse aqui para lhe expor da sua revista, mas agora é um senhor de idade, mesmo se ele tem toda a sua inteligência ainda, ele sabe que eu estou aqui. Hoje ele me disse para não esquecer de passar o bom dia e de passar todas as minhas amizades.
Eu sei que você vai se dar muito bem para falar dessa nossa revista. Então, vamos começar essa apresentação dessa revista e, claro, começando com seu fundador. Então, Yves Lacoste não estar aqui hoje, nós vamos passar um momento com ele. Uma das primeiras coisas é que, no meio dos geógrafos franceses, é o mais internacionalmente conhecido. Ele é muito conhecido na América Latina, é verdade, isso faz muito tempo, mas ele é conhecido também no Vietnã, muito conhecido em vários países africanos, na Costa do Marfim, Burkina Faso, Mali. Ele é conhecido no Maghreb, no Marrocos, na Argélia, na Tunísia, mas também no Masrec, no Egito, no Afeganistão. É uma pessoa que trabalhou muito sobre as situações geográficas extremamente diferentes. Então, tem pessoas jovens aqui nessa sala. Talvez vocês não conheçam o rosto do Lacoste. Isso é a cobertura de uma obra de entrevista, e para as pessoas que leiam o francês, se vocês querem entender o itinerário desse grande geógrafo, eu aconselho vocês a ler este livro. É o Lacoste que se conta na sua trajetória intelectual. Então, o que tornou o Yves Lacoste famoso é uma obra que se chama A Geografia do Subdesenvolvimento. Eu não me afasto de Herodoto falando deste itinerário do Yves Lacoste, mas é para vocês entenderem como ele chegou a criar esta revista e a dar este nome tão particular. A Geografia do Subdesenvolvimento foi publicado numa grande casa editora universitária que se chamava As Pressas Universitárias da França, numa edição muito geográfica que tinha o nome de um grande explorador que era o Magellan. Essa obra teve rapidamente 12 traduções. Teve em persa, em coreano, em árabe, em espanhol, em português, em inglês, em russo. Foi um imenso sucesso porque ele respondia a uma grande preocupação do momento, que era de entender um fenômeno que apareceu nos anos 50, que era o decalagem de desenvolvimento entre os países ocidentais, os Estados Unidos e a Europa, e o mundo comunista na época, e os países que se chamaram depois os países do terceiro mundo. Isso permitiu a Yves Lacoste, com essa grande notoriedade internacional, de ser totalmente livre com a instituição. Uma das características do Yves Lacoste é de nunca se preocupar do que as autoridades pensavam. Ele era totalmente livre sobre o que ele queria fazer. Era uma chance enorme, porque hoje a universidade não é tão livre que era nos anos 60. Ele não precisava correr atrás dos contratos de pesquisa, ele não precisava aguentar avaliações diversas e variadas. Ele não precisava fazer a bibliografia extremamente completa. O que ele queria era descobrir situações, entender elas e expor elas. Eu percebi, conversando com os meus colegas ontem, que os colegas eram muito preocupados com a teoria, uma coisa muito boa, uma preocupação muito interessante, mas Yves Lacoste não era realmente uma pessoa de teoria. O que ele quer ainda hoje fazer é pegar uma situação geopolítica, geográfica e geopolítica na sua complexidade e tentar torná-la compreensiva para a maioria das pessoas, de leitores.
é a preocupação que nós temos ainda hoje em Herodoto. Então, uma autoridade intelectual incontestável que ele foi um certo momento na sua história, conselheiros de pessoas muito importantes, pessoas que agora podem ser contestadas, né, como o Fidel Castro, porque ele foi em Cuba e fez a análise da conquista do poder do Fidel Castro, uma análise muito geográfica e política muito interessante, mas ele pôde também trabalhar com Ho Chi Minh quando ele estava no Vietnã, e em momentos cruciais na guerra do Vietnã. Eu vou voltar a isso depois, porque este período foi fundador para a criação da revista Herodoto. O que nós precisamos guardar desta autoridade intelectual é a eficácia do pensamento geográfico do Yves Lacoste. Por isso, dois exemplos que são muito importantes. O primeiro é a experiência que ele teve da Alto Volta. Nós não chamamos de Burkina Faso na época. Lá tinha um problema muito grande, que era um problema de geografia medical. Tinha uma doença muito grave que se chama o Onchocercus, e que deixa as pessoas cegas. Tem mosquito que se chama simuli, e mais eles picam, mais a doença se agrava e cada vez mais as pessoas perdem a vista. Esses mosquitos precisam de água, né? Vocês sabem disso aqui na Amazônia. E lá tinha muitos mosquitos, e o real problema é que as terras férteis eram nos vales, e nessas planícies que eram muito exploradas, se formava uma crosta de latérita que faziam com que as culturas não podiam mais crescer. Então, o Lacoste tentou entender como podíamos resolver este problema. Tinha médico, antropólogos, toda uma equipe de OMS, Organização Mundial da Saúde, que financiava este trabalho, e o Lacoste teve uma ideia simples, que foi superpor os mapas das populações, os mapas pedológicos, os mapas históricos, porque se eram áreas onde tinham praticado escravidão ou não, e percebeu que tinha um vilarejo, o Niogô, num vale, que era um vilarejo que parecia importante. Ele disse: espera aqui tem um vilarejo, e por que as pessoas lá não cegam? Ah, mas isso não é importante. Não, eu disse, é aqui que eu quero ir, aqui que eu quero olhar. Ele foi lá, contra a opinião dos outros, mas o Lacoste é uma pessoa muito autoritária, e ele foi lá. E o que ele percebeu? Ele percebeu campos de cebolas, campos de legumes, crianças que brincavam, que corriam, um vilarejo com uma saúde muito boa. Então, ele se perguntou, o que acontece? E aí que ele começou a pensar e a entender que neste vilarejo, onde as águas eram vivas, os simulis não podiam deixar os seus ovos não podiam se desenvolver, então eles não podiam picar a população, ferrar a população. Então, o que nós podemos fazer? É isso que nós devemos fazer. Nós devemos impedir as larvas, os ovos, de se desenvolver em águas paradas. Então, nós temos que pegar o curso da água, um curso rápido, assim os ovos vão ser levados e os simuli não vão poder se desenvolver. Este programa não nasceu porque o Slobi do DTT teve mais peso do que ele, e é pelo papel da destruição dos ovos com produtos químicos que eles lutaram contra essa doença. Mas é muito importante se dizer que um geógrafo que sabe trabalhar com fenômenos humanos e fenômenos naturais, ele foi até a estudar o ciclo desse inseto para ver como ele fazia os ovos, como os ovos se desenvolviam, para realmente ver
o que era preciso fazer para lutar contra uma se ajudando de uma razão muito natural, se ajudando no meio, como que a gente podia lutar contra isso para dar um benefício para a população, que é um benefício de saúde. Se eu conto isso, é porque o Yves Lacoste, a ligação entre o físico e a geografia é muito importante. Para ele não tem uma geografia social e uma geografia física separada. Ele é profundamente convencido da necessidade de juntar os problemas humanos e os problemas físicos para entender as situações. O físico é muito importante a entender e que nós não podemos não levar em conta as características do meio físico. Mas na França teve um movimento que era de se afastar das características profundas da geografia e que era a junção do meio físico e do meio humano. O segundo exemplo, que foi muito interessante e talvez mais interessante ainda, era o Rio Vermelho, o bombardeamento do Rio Vermelho no Vietnã. O Lacoste, no mês de junho, publicou um artigo no jornal Le Monde que diz: os americanos bombardearam o Rio Vermelho e enfraquece esse rio, e em caso de grande chuva teriam rompimento das barragens e vai ter uma catástrofe humana, porque tem uma densidade de habitantes que tem 1.500 habitantes e no metro quadrado em meio agrícola. Então, ele fez esse artigo. E o que ele estava pensando? Porque quando ele era estudante, aqui tem muitos estudantes nesta sala, quando ele estava estudante, quando ele estava no 4º ano do estudo, ele foi fazer o master no Marrocos, no Vale do Arbe, que tem um rio próximo da montanha do Rif, e ele constatou que o rio corria sobre o que a gente chama de levantamento natural. Quer dizer que quando vem da montanha, vocês conhecem aqui, quando o rio deixa muito da sua carga, porque a ladeira é muito importante, então cada vez mais o rio corria sobre corria de maneira elevada ao solo anterior. Então, às vezes isso vai fazer com que o rio vaza pelos lados. Então, ele estudou muito isso quando ele tinha 21 anos, e ele pensou que no caso do Vietnã, o Rio Vermelho, que vem também das montanhas, que tem um rompimento de ladeira muito importante, que depois vai correr durante dezenas de quilômetros para chegar ao oceano, vai correr sobre um levantamento natural. Ele tiveram que fazer barreiras muito importantes durante séculos, e que se fragilizar essas barreiras, com chuvas grandes, elas iam romper e inundar uma grande parte da população. Isso levou a estabelecer um primeiro modo de razão. Quando a gente falou dos bombamentos das barreiras, era um trabalho muito específico que foi da ordem de centenas de metros, às vezes dezenas de metros, para ver realmente onde cai a bomba, mas depois pegar um conjunto espacial mais grande para ver o delta do Rio Vermelho, para entender estragos mais importantes, mas entender um conjunto mais grande. Nós entramos na estratégia. Por que os americanos começaram a bombardear de maneira massiva este grande delta? Então aqui nós estamos numa relação de força entre a China, que apoia o Vietnã, a questão do Camboja e do Vietnã, que eram a rota onde passava o armamento vietnamita contra os americanos, e o último nível de análise, o mais alto, se você olha este esquema, embaixo nós estamos a grande escala, então pequenos territórios, e em cima nós estamos em grandes territórios. Estes níveis de análise, esses conjuntos espaciais, que são a base
do pensamento do Yves Lacoste, mostrando que, seguindo o nível de análise, a gente muda o que a gente percebe. Então, quando a gente vê uma coisa banal, a gente não vê a mesma coisa quando a gente vê a escala de centenas de metros que quando a gente olha aonde com dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros e até quando a gente olha a milhares dezenas de milhares de quilômetros. Então, é a combinação desse conjuntos espaciais e alguns cobrem dezenas de milhares de quilômetros e às vezes são de dezenas ou centenas de metros que permite entender a complexidade dessa situação geopolítica. E eu vou voltar a isso depois. Então, o que é um conjunto espacial? Tem conjuntos espaciais natural, fácil de ver, as áreas climáticas, os grandes oceanos, os relevos, as rochosas, as andas, a floresta da Amazônia é um conjunto espacial natural, as repartições de povo, a repartição desse povo sobre o grande território é uma construção intelectual, porque nós temos que construir um mapa para poder saber a área povoada à escala mundial no meio rural, é uma construção intelectual. Com dados que nós decidimos reunir e construir um conjunto demográfico povoado do meio agrícola, por exemplo. Temos espaços cultural, linguísticos, que não se vê na paisagem. Então, quando vocês estão, por exemplo, no xiita, vestido de preto para as mulheres e com cachecol para os homens, vocês sabem que vocês estão com os xiitas, mas vocês podem ter um católico, um muçulmano vestido da mesma maneira e vocês não vão perceber qual é um, qual é o outro. Então, nós temos conjuntos espaciais que estão construídos pelo pensamento, mas que eles podem ser mapeados. Nós podemos fazer o mapa dos católicos do mundo, o mapa dos muçulmanos no mundo, dos evangélicos, dos budistas, de todas as religiões que vocês desejem. E nós temos também espaços políticos, os limites de um Estado, os limites de um Estado, de uma região, de um Estado federal. Tem o conjunto do Brasil, por exemplo, aqui, o conjunto dos diferentes estados. Dentro desses estados tem conjuntos que pode ser província ou departamento, não sei como vocês chamam eles, mas vocês têm diferentes níveis de análise. Depois tem construções muito abstratas, como o terceiro mundo. O terceiro mundo que não tem os mesmos limites, por exemplo, o norte oposto ao sul. O que é o norte? O que significa o norte? Todo mundo não está de acordo que se coloca no norte. Por exemplo, a Arábia Saudita tem um padrão de vida muito alto, mas faz parte do norte ou faz parte do sul? O Brasil faz parte do sul ou já está considerado fazendo parte do norte? A China faz parte do norte ou faz parte do sul? Então, aqui nós vemos que esses grandes apelidos que são metáforas, porque não são do norte, não são do sul, são relativas, né? Não tem a ver com o hemisfério norte ou o hemisfério sul, as coisas podem mudar. Então, tem construções intelectuais que são muito eficazes e muito úteis para perceber a complexidade das situações que nós temos que estudar. O que nos ajudou? Maio de 68, com certeza. Maio de 68 foi na França um momento de liberação intelectual. Nessa época foi criada uma universidade onde eu conheci o Yves Lacoste, em novembro de 68, que era o Centro Experimental de Vincennes. Era uma universidade muito diferente das outras, onde a pluridisciplinaridade era obrigatória, onde nós fazíamos geografia e história, sociologia e filosofia, onde podia fazer geografia, cinema, história. A gente podia compor os nossos estudos da maneira que nós
queríamos, o nosso projeto intelectual, se esse conjunto fazia um sentido. E neste atmosfera muito crítico, eu era jovem estudante na época, eu era historiana, eu fazia história. E, para ser sincero, eu detestava a geografia, porque eu achava que nesta disciplina não tinha nada para se entender. Não tinha muitas coisas para aprender, muitos números em particular, que a geomorfologia que me ensinava não me interessava, porque eu não entendia muito bem para que podiam servir. Então, eu gostava muito mais da história. Então, teve não passando no exame de geografia, eu teve que recomeçar. E, me surpreendendo muito, descobrir que era uma disciplina muito apaixonante com o Yves Lacoste, porque ele começou a nos contar histórias magníficas da compreensão do mundo contemporâneo. Então, eu percebi nesse momento como os geógrafos podiam ser muito eficazes com seu raciocínio e como o engajamento cidadão dos geógrafos era mais pertinente que o engajamento do histórico, porque tinham mais empresas sobre as situações contemporâneas. Teve um momento muito importante que foi a descoberta do Elisée Reclus. E eu não resisto de colocar esta frase de Elisée Reclus. Eu percorri o mundo como homem livre, o que eu desejo para todo mundo. Para mim o itinerário já está bem encaminhado, mas para vocês, populações mais jovens, se lembram disso, percorrer o mundo como homens livres. Essas descobertas do Elisée Reclus foram muito importantes. Por quê? Elisée Reclus é um geógrafo libertário, anarquista, mas é um geógrafo engajado. Porque ele era liberal, porque ele era liberal que ele se tornou geógrafo. Como libertário, ele recusava as leis de ordens políticas. Ele respeitava somente as leis da natureza. Mas, sobretudo, não é o que é mais interessante sobre ele, o que é o mais importante, o mais interessante é que ele está na incapacidade de suportar, de aguentar qualquer dominação de um grupo de indivíduos sobre um outro. E essa hierarquia da dominação, de dominar, que ele vai tentar sempre buscar e entender e denunciar esta grande obra, porque é uma grande obra. É uma obra que tem três grandes obras. A primeira, que se chama A Terra, que é publicada nas edições Hachette, é o primeiro geógrafo, no meu ponto de vista. Tem outro geógrafo assim na Alemanha, mas na França é o primeiro geógrafo que vai se interessar aos laços da ação do homem sobre o meio. É justamente porque ele é anarquista, é porque ele é respeituoso da natureza, que ele vai estudar os efeitos negativos das ações do homem sobre a natureza. Ele escreveu essa obra em 1898. Em 88, desculpa. Essa segunda obra, essa primeira obra foi em 74, parece. Então, a segunda obra que ele vai escrever sozinha, e na sua análise da situação política e região, estado que ele estuda, é muito excepcional. É uma pessoa que explica que a família na Índia vai mais da falta de arroz do que um determinismo de geografia físico que nos conduzia a ter famílias em repetições. A última obra importante é Homem e a Terra, que vai ser publicado depois da sua morte, e no último volume, no quinto e no sexto, vai ter grandes análises sobre o processo da mundialização que acontecia nesta época. E Hervé Terry, que
me fez o prazer de me convidar a um simpósio do Élysée Recrues que juntou jovens estudantes de Universidade de São Paulo, uns eu reconheci estão presentes aqui hoje. Eu me lembro de ter mostrado uma citação da mundialização de Élysée Recrues, que foi de uma pertinência e de uma atualidade na qual ele não tinha uma palavra a tirar. Mas o Élysée Recrues foi ignorado pelos geógrafos franceses. Élysée Recrues disseram que a geografia dele era ultrapassada. E o que eu considero o pai da geografia francesa é o Vidal de Lagrange. E uma parte da obra do Vidal de Lagrange e o Élysée Recrues caiu no esquecimento. E a gente caiu sobre uma obra do Élysée Recrues que era O Minha Terra. Ele me fez esse grande presente que me propôs de fazer meu assunto da minha tese de geografia, e eu comecei para trabalhar com o Élysée Recrues, sobre o Élysée Recrues. Então, tudo isso como nos conduz ao Herodote. Por quê? Porque o Yves Lacoste se percebe que o pensamento geográfico era muito eficaz para denunciar o bombardeamento das barragens no Vietnã. Quer dizer que quando ele escreveu esse pequeno artigo no jornal Le Monde, que eu falava mais cedo, teve uma situação problemática, mas com essas situações ele se encontrou no escritório do Equimene. E o Equimene falou: quando eu li esse artigo, eu chorei, porque eu percebi que talvez nós éramos salvos pelos geógrafos franceses. Eu não sei se você percebe que o que é para um geógrafo ser recebido por uma grande personalidade de uma luta contra o imperialismo americano, e que disse: graças a você, eu penso que nós vamos ser salvos. Então, vocês podem entender como o Lacoste teve tanta confiança na pertinência do pensamento geográfico. É porque ele estudou numa situação de guerra que foi extremamente ameaçadora. Ele foi fazer o mapa dos impactos do bombardeamento das barreiras debaixo dos bombardeios. Então, para ele foi indispensável para demonstrar que este pensamento era certo. Então, ele estava preocupado porque, se eu me engano, e na verdade ele não se enganava, porque o Lacoste foi proibido de entrar nos Estados Unidos durante 25 anos depois do trabalho dele. E levado por essa geografia eficaz, esse pensamento geográfico pertinente, ele teve a ideia que seria tempo de fazer mexer a geografia universitária. Então, por que Herodote? Herodote é um título que é considerado pelos históricos universitários como um historiador. Então, pelo Lacoste não vai ser um historiador, mas vai ser um agente de informações de Pericles. É o que explica o desenho que você teve a gentileza de botar em grande numa dos seus cartazes. É uma foto famosa de Herodote com uma arma onde tem na ponta um silenciador que parecia como aquele do 007, o James Bond. Então, é um grande desenhador francês que nos fez a grande amizade de nos oferecer este emblema para Herodote. Por quê? Porque para Yves Lacoste, o Herodote é um agente de informações de Pericles. Por exemplo, Atenas é uma pequena cidade em frente ao enorme Império Persa. Então, o que nós chamamos de bárbaro não era o bárbaro de antigamente, esses bárbaros eram muito mais poderosos do que esses gregos. Então, ter informações do como eles se organizaram, a importância dos territórios que eles têm,
Então, e como a gente pode trabalhar para resistir a eles é informação geográfica, onde tem as rotas, onde tem os rios, onde tem a enchente dos rios, como estão organizadas a população. Então, tudo isso é informações para como nós podemos reagir e lutar contra isso. Então, isso é a ideia do Herodoto. É a ideia que nós podemos ter dados geográficos que pode parecer não importante, mas que, acumulado num pensamento para uma ação, se tornam extremamente muito importantes. E durante essa época, teve muitos países no mundo onde os mapas não eram acessíveis. Por exemplo, na União Soviética, a gente não tinha o direito de ter um mapa para se locomover. A gente fazia até mapas falsos. Os estudantes trabalhavam sobre mapas que não existiam. Ainda pior, sobre um mesmo mapa, a gente podia botar duas escalas. Quer dizer, no lugar tinha 1 centímetro que representava 1 quilômetro e uma outra parte da carta era 1 centímetro que se representava 5, 10 quilômetros. Então, a gente não podia usar esse mapa para se locomover. O mapa é uma fonte de liberdade e mapear é poder pensar em uma ação. Então, o Lacoste voltou sobre a geografia ao serviço do poder. E aqui eu vou também falar de uma escolha muito boa que foi feita aqui, não sei quem foi na origem dessa escolha, mas nós vemos muito bem sobre este cartaz o ensino da geografia, onde vê o famoso quadro do Vermeer, do geógrafo. Quer dizer que o geógrafo é a pessoa que informa, a pessoa que exerça o poder, que seja rei, que seja em frente de uma grande companhia comercial e que precisa dessa informação. Então, eles eram grandes mapeadores, eles eram pessoas que faziam mapas marítimas muito boas. Então, tem Henri o Navigador, que foi um grande rei do Portugal. Esses portulenses tinham um valor muito importante. Esses mapas eram fechados em cofre. E os concorrentes não podiam ter acesso a esses mapas, porque com esses mapas nós podíamos navegar e se locomover pelo mundo. Então, os mapas eram um saber estratégico muito importante. O Napoleão, quando foi conquistar a Europa, ele tinha esses mapas com ele, e era ele que guardava eles, diretamente com ele. Ninguém podia ter acesso a esses mapas. Então, o que hoje nos parece tão banal, ter mapas encontrados na internet, foi durante muito tempo, representou durante muito tempo uma riqueza excepcional. Então, tudo isso mobilizou o pensamento de Yves Lacoste e ele teve também um editor de exceção. Para as pessoas da minha geração, ele se chama François Maspero, que foi um grande editor da esquerda da França. Ele tinha uma casa livraria famosa no bairro Saint-Séverin, perto do rio Sena, que se chamava A Descoberta. E esta livraria faleceu pelo o não respeito do trabalho deste editor por cliente, eu boto cliente entre parênteses, que se serviu e nunca pagava as obras. E ele sabia que o François Maspero nunca iam chamar a polícia por princípio, eles não corriam algum risco roubando a sua livraria. Mas com todos esses roubos na livraria, ele teve que fechar. É uma história triste, porque eram pessoas da esquerda, o mesmo partido dele, que roubavam ele. Mas o François Maspero criou uma famosa coleção que eram livros engajados com coberturas muito bonitas, e é nesta coleção que o Lacoste publicou em 1976 um livro muito célebre, famoso, que se chama A Geografia se serve primeiro para fazer guerra. Eu não botei a primeira porque eu não pensei bem cedo para isso, mas aqui tem a segunda edição em vermelho e amarelo, mas que está na coleção Espero, que tem
como capa, na capa a personagem de Herodoto, que era no primeiro uma capa azul, e na primeira edição não tinha esse personagem, porque o Herodoto tinha acabado de começar nesse ano. E em branco do lado é a nova edição. O Lacoste levou muito tempo para reescrever essa edição. A geografia era primeiro para fazer guerra, e ele aceitou fazer a nova edição em 2012 e foi um sucesso enorme de venda, porque ele conta por que ele escreveu esta obra. Então, o que nos levou a Herodoto? É uma descentralização intelectual. Nós vimos sobre uma interrogação que nós dividimos com muitas pessoas, que eram: o que era a geografia? Essa interrogação ela era ligada a uma forma de complexo sobre a geografia, que podia ser uma ciência reconhecida e que faz que nós corremos sempre atrás das leis da geografia, as leis do meio, e talvez uma preocupação teórica que é útil, mas que não pode nos impedir de ter confiança na eficácia desse saber, que é a geografia. Porque, no fundo, o que prova que a geografia é útil? O que prova que a geografia é científica? É a eficácia do pensamento, é a pertinência desse pensamento. O Lacoste sempre teve esta expressão: os historiadores sabem quem ganhou a batalha, os geógrafos não. Isso tem muitos ensinamentos. Vocês sempre vão poder retrabalhar indefinidamente as razões da Revolução Francesa. Vocês sempre vão poder trabalhar sobre o que é a origem da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Mas vocês nunca vão mudar nada disso, sobre isso. Mas quando você estuda uma situação geográfica, ela está acontecendo, desenvolvendo no momento que você está estudando ela. E é aqui onde está toda essa dificuldade, é que essa multitude de parâmetros de geografia física, geografia humana, mexe, evolui com ritmos diferentes, que tem tendência a acelerar às vezes no mundo de hoje. Mas com isso nós temos que entender como tudo isso vai acontecer para poder ver as evoluções. Se você pensa em homenagear um território qualquer, você não pensa para hoje, mas vocês pensam para 20 anos, 30 anos, 40 anos depois. E escolhas que vocês fazem nesse momento têm consequências muito importantes no futuro. Então, e essa paixão que nós temos que colocar na geografia, que um pensamento bom sobre a geografia, escolhas boas, permite para a população de amanhã de viver em condições aceitáveis. Então, não é o que é a geografia boa a pergunta. A pergunta é: para que serve a geografia? É a partir do momento que você tem um projeto, que seja um projeto de amenajamento, de um projeto de estudo, situação, de subdesenvolvimento, qualquer que seja o que vocês têm que fazer, mas se vocês têm um projeto com uma ação atrás, a mobilização deste saber que pode parecer disperso, talvez nem ciência social, nem ciência da natureza, talvez não, ele não é nem um nem outro, ele é um e o outro. Mas o mundo é assim, o mundo é um e o outro. Nós não temos um mundo humano de um lado e uma geografia física sem humano. O que é interessante é a associação dos dois. E a partir deste momento, quando nós entendemos que o que é a geografia, nós sempre vamos poder nos perguntar o que é, mas nós temos que nos perguntar para que serve. Então, depois disso, nós não temos mais o complexo de saber se a geografia tem que ser uma ciência, mas se a geografia seria um saber, então isso é muito importante. A medicina, por exemplo, não é uma ciência, a medicina é um saber. Ninguém contesta, ninguém critica a medicina de precisar da chimia, da radiologia, da biologia, da anatomia, mas também da psicologia. Ninguém critica isso na medicina, mas a geografia, eu acho que é que nem a medicina, é saber fazer um bom diagnóstico, mobilizando signos reveladores de uma situação que vão permitir, talvez, um tratamento, até ser
Até se o geógrafo não é a pessoa que decide, se ele é responsável político, talvez ele vai decidir, mas se ele não for responsável político, não é ele que vai decidir. Ele vai dizer algumas coisas, ele vai ser escutado ou não. Eu lembro que o diagnóstico sobre o leucocercose do Yves Lacoste, que era o bom diagnóstico, ele não contou tudo o que aconteceu depois dessa história, mas nessa época do mostítico ele não foi escutado, ele preferiu escutar os químicos do DTT que tiveram razão contra ele. Então, um bom diagnóstico não vai ser sempre o que vai ser aplicado. Sempre vai ter essa relação de força na qual vocês vão se encontrar. Então, essa descentralização universitária nos levou a colocar, a estabelecer a nossa revista, que encontrou uma oposição universitária esquisita. Uma pequena história, eu me encontrei em Lille, na cidade de Lille. Lille é uma cidade do norte da França que tem uma universidade muito antiga. Eu me encontrei lá com o Lacoste para apresentar o Herodote, a pedido de estudantes, né? Professores não. E nós ouvimos que professores tinham pedido para estudante queimar a revista. E hoje é uma coisa muito assustadora, porque hoje é uma revista institucional, mas eles faziam tudo para lutar contra a gente. Os conservadores, porque nós éramos da esquerda, e os comunistas, porque nós também éramos da esquerda, e todo mundo era contra nós. Todo mundo detestava a gente, mas nós tínhamos um grande editor que era o François Maspero, que era um editor da esquerda, que publicava a revista do Yves Lacoste, e o Yves Lacoste era famoso por ser da esquerda. Mesmo se ele nunca foi 100% doutrinário sobre as suas convicções de esquerda. Mas por que essa hostilidade? Por ir contra o político. É importante que eu falo isso aqui, porque vocês fazem um simpósio muito grande, de 4 dias. Eu falava a Veteri que eu não sei se a gente podia fazer a mesma coisa na França hoje. De uma certa maneira, vocês estão inovador, porque esse recusa, essa luta contra o político era o trabalho do geógrafo, porque ele pensava que a ciência tinha que ficar longe do político. O político não é científico, mas existe uma disciplina que se chama ciências políticas. Mas para o geógrafo, tocar no político era pegar um risco grande, um risco de se enganar, um risco de talvez as coisas iam mudar muito rapidamente e que nós íamos ser realmente na permanência de um fenômeno. Eles tinham medo de ir neste campo. E isso é uma das perguntas, uma das questões maiores da geografia francesa, de como a geografia se separou do político, se tornando uma disciplina universitária. Quer dizer, do político da ação, não é do político da ideologia. Porque o ensino da geografia na escola era muito ligado à perda contra a Prússia em 1870. A história da geografia, depois desse momento, foi feita para desenvolver nas crianças o amor à pátria e da necessária recuperação do território nacional, de uma parte do território nacional que era a Alsácia e a Lorraine. A geografia sempre teve uma função política, uma função ideológica, que foi de levantar o amor à pátria. Mas nessa concepção, que era científica da geografia, os geomorfólogos tiveram um papel muito importante. Eu penso que tem um nome que nós temos que conhecer, que é o Emmanuel Demartini, que era o gênero do de Vidal de Lablaze e que era um geomorfólogo. Ele não era só geomorfólogo, ele era também um geógrafo que fez a sua tese sobre uma região da Europa Central, que é na România hoje, que se chama Valachie. Ele foi, o Emmanuel Demartini, o conselheiro
de um grande de uma grande pessoa política que se chama Georges Clemenceau, que era médico. Esse Georges Clemenceau, entre outras histórias familiares, queriam punir os húngaros de estar no campo no lado dos alemães. E se a România tem um grande território hoje, é da França e a Clemenceau que ela deve isso. A Hungria foi separada de 2/3 do seu território, o que é uma ferida que ainda não fechou hoje. Você está a 10.000 quilômetros da Hungria aqui, mas você talvez não sabe que tem lá um movimento que nós podemos qualificar de realmente reaccionista, talvez perigoso, de uma reação desta hostilidade a estas injustiças que ainda é sentido assim com uma grande parte dos húngaros de ter perdido os 2/3 do seu território. É uma situação na Europa que pode se tornar muito delicada a gerenciar. Então, tem coisas que aconteceram há muito tempo atrás, pode ter em algumas situações geopolíticas particular um eco muito importante. Então, para os físicos, tem ciência somente na geografia física, porque tem lei na geografia física. Tem lei, por exemplo, as leis da erosão, tem leis climáticas. A gente se pergunta muito sobre o aquecimento global. Nada tem 100% certo agora, mas nós sabemos que nós estamos no aquecimento global, nós não sabemos os efeitos contraditórios que podem ter, mas nós admitimos que tem algumas leis. Mas com os homens, o que é as leis humanas? É muito complicado, é muito difícil. Dois grupos sociais em condições similares podem reagir de maneira diferente. Então, nós não podemos dizer que tem lei. Não tem lei em sociologia, não tem lei em antropologia. Tem situações que são herdeiras de uma história mais ou menos longas, compridas, e de situações políticas que puderam ter consequências diferentes. A Segunda Guerra Mundial não foi vivida da mesma fação dos ingleses que o dos franceses. Os franceses tiveram no seu território a ocupação alemã. Os ingleses lutaram muito contra a Segunda Guerra Mundial, mas não tiveram essa ocupação alemã no seu território. A União Soviética também teve uma relação com a Alemanha ligada à Segunda Guerra Mundial. E as consequências, as dificuldades dessa luta extremamente dura, porque milhões de homens morreram, tem consequências muito importantes. Então, nós não podemos falar de lei, nós não devemos falar de lei. Eu acho que na geopolítica nós não podemos falar de lei. É quando nós falamos de lei geopolítica que nós se perdemos com, por exemplo, o Ratzel, que pesquisava as leis da geopolítica, ou então o nazismo, que quando a gente pega quando a gente faz parte de um lugar como a Europa, a gente é levado a controlar esse território. O espaço natural, que é o discurso sobre o espaço natural, que os alemães foram levados a dominar. Às vezes a gente vê em alguns o discurso do Amital que ele encontrou uma posição muito forte, porque ele voltou justamente a isso. Teve um debate muito grande, mas essa ideia que a Alemanha está no centro da Europa e ela está aqui para controlar toda a Europa é uma coisa que a gente escuta isso ainda hoje. Sobre a soberania da Alemanha, sobre os problemas econômicos da Europa. Então, o que eu estou falando? Tudo isso eu estou falando para mostrar que tem ecos na situação europeia. É uma coisa assim, muito importante também no comunismo, que queria ver só o início da economia. O marxismo tem algumas seduções, que às vezes são certas. A apropriação coletiva dos meios de produção está longe de resolver todos os problemas.
Nós não podemos jogar tudo, talvez, no marxismo, mas tem alguns números de análises que são totalmente ultrapassadas. E tem uma coisa que nós não podemos esquecer, que o capitalismo tem muitos defeitos, muito mesmo defeito, mas tem uma qualidade, é de saber se adaptar. E a adaptação do capitalismo é uma condição da sua sobrevivência. Então, para mim, por isso que eu não acredito ao amanhã que canta. É recusar o laço entre geografia física e geografia humana. E no marxismo nós não ensinávamos geografia humana, somente geografia física. Um grande geógrafo, que é o Jean Drèze, que foi um grande presidente da União dos Geógrafos Internacionais, o Jean Drèze preferiu, ele era um comunista até o final da sua vida, se especializar sobre os desertos, porque nos desertos os problemas humanos são menos difíceis de gerenciar que em outros tipos de sociedade. E ele recusou durante muito tempo de ver que nos estados comunistas, que até o Jean Drèze tinha dificuldade sobre isso, mas ele tinha uma confiança muito grande sobre o Lacoste e ele apoiou a construção do Herodote. Então, teve um projeto do Yves Lacoste, os esquerdistas que queriam abandonar a geografia física, mas o Lacoste reivindicava a importância da geografia física. Os geofísicos queriam abandonar a geografia humana, mas a gente sempre falava que a geografia precisa da história, nós não podemos fazer um pensamento geográfico sem levar em conta a história a longo prazo, a história recente. Então, tudo isso para mim, ele era necessário e nós precisamos guardar as ciências sociais, a geografia física e nós passamos um certo tempo a impor a importância deste pensamento geográfico. Então, tivemos dificuldade com os históricos, porque os históricos eram muito zangados que o Lacoste tinha escolhido o Herodote, que era um grande historiador, que era o Ivoire Laquet, disse: "Ei, Lacoste, por que você nos pegou o Herodote? O Herodote é nosso." E o Lacoste falou para eles: vocês nunca fizeram nada com ele, então eu podia pegar. Isso foi uma história famosa que o Vidal Laquet contava sempre. Os historiadores sempre pensaram na França que a geografia era secundária, que o que era grande disciplina era a história. E eu já escutei o Fernand Braudel, um grande historiador que fez sua tese sobre a história do Mediterrâneo, que disse: a geografia é uma disciplina sujeitada, quer dizer que ela é assujeitada a nós, historiador, mas que ela não é uma área importante tanto quanto a nossa. Então, eu vou adiantar um pouquinho. Nos anos 70, teve uma desafecção, uma delocalização dos estudos geográficos. Os estudantes eram cada vez menos numerosos, e as histórias em ciências políticas e sociologias eram cada vez maiores, e teve um debate no qual o Hervé participou, que era sobre o reconhecimento da geografia, que deve ser mais científica, uma coisa muito importante, porque nós tivemos uma orientação sobre a geografia quantitativa e tivemos uma tendência a dissociar a geografia, a ciência social da geografia global. E tem o impasse dos Corem, que eu chamo, que é uma gramática das formas sintéticas, esquemáticas, que era o alfabeto, vamos dizer, geográfico, que com o seu funcionamento permitiu esclarecer todas as situações. Então, eu penso que o excesso desse esquema contribuiu, às vezes, para enfraquecer a complexidade das situações, e se isso foi um momento importante que nós encontramos muito nos manuais escolares, hoje em dia a geografia coremática não está mais presente nesses manuais escolares, e o que está presente hoje é
a geopolítica. Nós estávamos preocupados com essas grandes representações da organização do mundo. Representações eficazes com o capitalismo, o comunismo, no mundo, na época dos anos 60, 70. Vai ter centro, periferia, desenvolvimento, mundo rico, mundo pobre. Isso já fica mais vago, né? Qual é o limite entre um rico e um pobre? Com os postulados que tem uma solidariedade necessária entre os povos, entre os pobres, porque os pobres seriam todos gentios. Quando a gente está em situações difíceis e que a gente luta para sobreviver, talvez a gente não é obrigatoriamente gentil. Nós não sabemos que a violência nas cidades pobres que é mais alto que nas cidades mais ricas, porque simplesmente a vida nessas cidades são mais difíceis. Não é porque o povo é zangado, é porque a vida é mais difícil. Então nós temos que parar de ter uma visão angelical do mundo da pobreza. É um mundo solidário, é um mundo gentil, mas na verdade é um mundo de dificuldade muito importante. Tinha essa ideia que no mundo comunista que todo mundo gostava um do outro e que nunca um país comunista ia fazer a guerra em um outro país comunista. Nós tivemos os tanques políticos soviéticos em Praga, em 68. Nós tivemos a guerra entre a China e o Vietnã. E sabendo que a China apoiou o Vietnã na guerra contra os Estados Unidos, teve a guerra entre o Vietnã e o Camboja para acabar com o regime do Pol Pot, que era um regime que parecia ser comunista. Mas a rivalidade, mesmo se eles fazem parte do mesmo obediência, existe e pode levar a tragédias muito importantes. Então, Herodoto, nós queremos afirmar os níveis de análises, de falar de conjuntos espaciais, de continuar trabalhando sobre os fatores físicos, mas também de se interessar no papel dos poderes para controlar os territórios. Isso é um dos guias da revista, e eu encontrei somente esta pequena foto um pouco feia, que é a primeira cobertura do Herodoto, o primeiro número. Nesta época, o título de baixo era Estratégia e Ideologia. A foto do delta do Rio Vermelho com o impacto dos rios, das bombas, e ele recortou essa foto e colou em cima para fazer essa primeira capa dessa revista, que é triste. Quando nós vimos essa capa, Lacoste e eu, a gente ficou um pouco decepcionado, porque isso não parecia ser muito bonito. Mas ele respondeu que a guerra não é... O François Maspero nos respondeu que a guerra também não é bonita. E é o François Maspero que decidiu do formato da revista, que nunca foi mudado, que esse formato quadrado que sempre guardamos, que faz que nas bibliotecas o Herodoto se encaixa muito mal, mas assim a gente pode ver essa revista logo. Então, para mostrar a importância da relação do militar e da geografia física, os militares fazem a guerra não fora do sol, mas sobre os terrenos que são variados e difíceis. Em 77, o Fidel e a Sierra Maestra, quer dizer, a importância da Sierra Maestra na vitória do Fidel Castro. E como o Che Guevara, que quis levar a revolução a revolução na Bolívia, tinha esquecido que quando nós não temos cobertura vegetal, o que lembrava o Vladimir Kolosov ontem, que falava quando a guerra, quando tem neve e quando não tem nenhuma folha nas árvores, é mais fácil controlar que quando a gente está no Amazonas com uma cobertura vegetal que permite se esconder. Então, o Che Guevara, que não era geógrafo, que era médico, tinha esquecido que levar uma guerrilha em campos descobertos ia permitir ao exército boliviano de vencer sem nenhuma dificuldade, sem grandes dificuldades.
a política dos Bantustão na África que nos interessou muito, que foi a estratégia espacial maquiavélica, cínica dos brancos da África do Sul, que eles sejam de origem holandesa ou que seja de anglo-saxão, não mudava neste negócio. Eles exerciam o controle sobre o conjunto dos territórios, criando essas reservas para populações negras, na ilusão de ser Estado que não tinham, claro, nenhum direito. Então, território a pegar é um título importante, porque a gente não era no discurso do espaço, mas do discurso do território. Quer dizer, o território é a apropriação. Depois do momento que você pensa de um território a pegar, que era o assunto do número, eram várias situações de conquista e de controle de território, que seja pequeno ou grande. E como esse pensamento geográfico permite ser eficaz no controle do território, o desmantelar e como voltar a controlar esse território. Depois tem a geografia e sua física. A geografia nunca pode esquecer do aspecto físico dos estudos que possam ser feitos. Um número importante que se chama Villa Éclatée, com uma capa muito bonita, porque na época tínhamos o meio de fazer capas que era bem cara. Vocês veem a cobertura a capa do Herodot só muda de cor às vezes. Então, aqui nós pegamos a cidade de Beirute, que nós trabalhamos com essa fratura, como a gente joga uma pedra no vidro. Então, para mostrar cidades na segregação, tinha cidade como Beirute, Managuá, não me lembro de todas, mas eu vou pular um slide. Teve uma viravolta em 1982 e nós mudamos o subtítulo. E em 1982 se chamava Herodot, mas Revista de Geografia e Geopolítica. Nós deixamos estratégia, geografia porque no final o discurso sobre a pátria, a escola, que nos preocupava no início, não nos preocupava mais agora. Nós estávamos mais interessados as relações de forças políticas. E 82 é bem antes da queda do Muro de Berlim, mas nós começamos a nos interessar às representações que os diferentes protagonistas fazem com o seu território. E o termo de geopolítica, que começa a reaparecer, nos pareceu ser útil e corresponder bem às preocupações da revista, que foi criada em 76 e nós éramos em 82, quer dizer, 6 anos depois da sua criação. Esta mudança foi muito importante e me agradou muito ver que vocês escolheram nos seus cartazes essa cobertura do Herodot, que data de 1983, que era geopolítica alemã. Era 6 anos antes da queda do Muro de Berlim. Ele é centrado sobre Berlim. Se vocês têm a ocasião, a oportunidade de encontrar essa edição, ele está na internet. Toda a Biblioteca Nacional da França, para as pessoas que leiam francês, colocou todo o Herodot na internet. Desde o primeiro número, vocês podem encontrar todas as edições na internet. E a gente questionava algumas coisas na época que foram perguntas importantes 6 anos depois, na hora da queda. E eu fui muito orgulhoso quando reencontramos quando relemos essa edição na época, porque, no fundo, a pertinência de um bom pensamento é muito importante. Não é que nós lemos uma bola de cristal, mas um bom pensamento, um bom raciocínio pode nos ajudar a não cometer erro. E por que isso? Porque essa edição geopolítica alemã, porque teve a geopolítica do nazismo, mas teve outras políticas que nos anos 30, com o Klaus Hofer, que era uma geopolítica que tinha alguns caráter
pertinente. Teve um grande livro do Michel Corrimana, que publicou sua tese sob um título bonito que se chamava Quando a Alemanha Pensava o Mundo. Então, que era a geopolítica alemã analisando suas derivas, seus derivas. Então, teve uma viravolta muito importante nos anos 80 dessa revista e o papel do time da Herodot de fazer uma geopolítica para o cidadão, quer dizer, não escrever de maneira complicada, não usar um vocabulário universitário, mas poder ser visto por um grande número de pessoas. Nós não escrevemos para ser julgado pelo povo, pelas universidades. Nós escrevemos para ser lido por cidadãos que querem compreender um mundo cada vez mais complicado. E nós pensamos ainda que a complexidade das relações, a complexidade dos poderes para controlar o território e a população é uma fase de leitura que permite entender situações complexas. Às vezes, essas situações podem acontecer na escala de cidade ou na escala de mundialização. Situações podem ser muito perigosas em territórios bem pequenos. Eu vou lembrar que a primeira intifada saiu do Esplanada da Rocha, quer dizer, na antiga cidade de Jerusalém. E para as pessoas que conhecem Paris, tem que saber que a antiga cidade de Jerusalém, ela fica inteiramente sobre a Praça da Concórdia em Paris. Quer dizer que é um território bem pequeno, da ordem de centenas de metros quadrados, e que esse pequeno território que está encarregado de um papel simbólico muito poderoso para as três grandes religiões monoteístas. Com esse pequeno território, a provocação do Ariel Sharon, que era um líder do Likud, partido da direita israelita, encadeou uma intifada, uma guerra das pedras, que teve consequência muito importante. Então, tem locais muito pequenos para os quais a geopolítica, as atuações geopolíticas podem ser mundiais. E foi isso que aconteceu com esta preocupação do Ariel Sharon sobre a Esplanada da Rocha. Então, pequeno território pode ter um impacto enorme. E tem grandes territórios onde não acontece muita coisa. O Canadá é um país enorme, mas não acontece muita coisa, não é muito importante. Mas a Antártica, o derretimento da Antártica que abre vias de passagem, muito específica, e aí tem informações muito importantes. Então, o que nos ajudou? O que faz que o Herodot é uma grande revista até hoje? Que é um contexto internacional favorável à geopolítica. O fim da guerra do Vietnã, o nacionalismo, o comunismo vencedor do imperialismo e capitalismo. Na faculdade de esquerda, que é a Vencena, nós bebemos muitas vezes champanhe para festejar o fim da guerra no Vietnã. Depois teve a guerra do Vietnã e de Camboja. Teve dois países comunistas que faziam guerra. Guerra para quê? Guerra para território, guerra para o delta do Mekong. Mas o que significava? Ninguém entendia mais nada. E o Lacoste percebeu nessa época, que é o diretor de um grande cotidiano francês que se chama Le Monde, o André Fontaine, acabou seu editorial falando, então, é geopolítica, mas ele falava da guerra entre o Camboja e o Vietnã. E como ele não sabia bem explicar como dois países comunistas podem fazer a guerra, ele, com seu pincel, com seu lápis, usou esse termo de geopolítico. Depois, em 79, a intervenção da União Soviética no Afeganistão. Um país que não era comunista se comportava como os Estados Unidos, porque as pessoas que pensavam não queriam ver a dominação que podia se exercitar sobre o estrangeiro, dos países que hoje em dia não estão na União Soviética, mas que hoje em dia são repúblicas mais ou menos completas. Então, teve a
queda do Chad de Irã e entre a instalação da teocracia iraniana com o Khomeini. Em 1980, teve o assassinato do presidente do Egito, que fez a paz com o Israel e que beneficiou da ajuda americana, que foi assassinado por um comando islamista que não aguentava a paz possível com o Israel. Depois foi a chegada de Osama Bin Laden, que abre o Peshawar, que é uma cidade do Paquistão, e do outro lado tem o Afeganistão, que tem uma passagem muito famosa que se chama o Khyber Pass, o passagem de la Khyber, que permite passar do Paquistão ao Afeganistão. E a Peshawar, Osama Bin Laden, que era rico, que eles construíram muitas coisas na Arábia Saudita, e Osama Bin Laden tem meios financeiros muito grandes, depois que bloquearam os seus fundos depois do atentado. Então ele tem muitos combatantes muçulmanos que se juntaram ao jihad contra os soviéticos. Então são eventos muito importantes que a gente entende com o tempo que tem consequências mundiais muito importantes. Quando nós criamos a Casa dos Combatantes, em 1984, nós não prestamos muita atenção a isso, mas depois nós vimos que é a partir dali que o Osama Bin Laden começa a criar sua rede. Tem um contexto internacional ainda, que é a queda do comunismo em 1980, o fim da Guerra Fria, o papel do Papa polonês João Paulo II, que foi eleito em outubro de 78 em Varsóvia, que é essa frase na primavera 79, que disse não tenham medo, que foi muito famosa. Depois nós temos uma forma de liberação possível, isso mostrou uma forma de liberação possível. Depois teve em 83 que a volta do João Paulo II na Polônia e os 2 milhões dos fiéis católicos num país que é comunista desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é um evento geopolítico muito importante. E o papel das pessoas muito importantes, como João Paulo II, Gorbachev, que mesmo se hoje ele não pode estar na Rússia, voltar para a Rússia, o homem do KGB ele está consciente da decalagem muito forte que tem entre a União e o Ocidente e com os Estados Unidos. E tem a catástrofe do Chernobyl. Tudo isso são elementos que vão nos ajudar de maneira considerável, porque o Herodot vai fazer a análise desses fenômenos, mesmo se nós não somos uma revista de atualidade, mas é importante pensar como as situações podem evoluir para fazer edições que chegam ao momento de uma certa atualidade. Obrigado para me servir água. Então, voltamos a essa geopolítica que foi rejeitada pelos historianos, pela universidade. Nós fomos acusados de puxar para a direita, para o partido da direita nessa época. Teve uma edição que se chama Geopolítica da Região Francesa, e no Herodot nós já publicamos vários artigos sobre esse assunto. Pouco a pouco se criou a Escola Francesa de Geopolítica em 1989, antes da queda, porque foi em setembro o doutorado Geopolítica foi criado pelo Ministério do Ensino Superior, que é presidido pelo Yves Lacoste. Depois teve a primeira criação de Geopolítica. Em 2012, eu criei o Instituto Francês de Geopolítica. Então, é uma longa história para chegar a ter um status internacional. Herodot, o que é hoje? 37 anos de existência. No final desse ano, vamos produzir a edição 150. Se tivesse me falado isso na época, eu não teria acreditado.
3.000 exemplares a cada edição, em mais de 500 países. É a primeira revista de geografia e de geopolítica na França, que é aberta também aos jovens autores. Eu trouxe aqui uma edição que talvez vai ser uma edição de referência, que se chama A Geopolítica dos Geopolíticos, e vai ter um artigo muito legal sobre a geopolítica brasileira. Meu amigo Hervé Thierry teve a gentileza de fazer com um dos colegas brasileiros, e é um artigo sobre a reflexão de uma maneira teórica, como podemos pensar a geopolítica, qual é o método aplicado para fazer uma análise de geopolítica, mas também a importância do mapa na geopolítica, os campos da geopolítica local, o campo da geopolítica eleitoral, o campo da guerra também, em conflitos que tem a ver com a geopolítica, e geopolítico, porque tem uma geopolítica no Brasil, tem uma geopolítica na Rússia, tem uma geopolítica na França, começa a nascer uma geopolítica nos Estados Unidos. E eu acho que esta obra é quase como um livro, né, o Herodote. Poderia nos ajudar a ir em frente nesta área. E eu coloquei aqui em cores, o Herodote aqui não imprime em cores, mas isso é extraído de uma obra de Yves Lacoste, que se é a geopolítica, a longa história desde hoje até hoje, é um diatópico, se fala da diacronia dos diferentes tempos, diatopia em diferentes níveis de análise. Aqui tem os diferentes níveis dos movimentos dos Estados Unidos, da Palestina, com Israel, o que nós vemos quando a gente muda do nível de análise, que é a faixa de Gaza, Cisjordânia, a Israel e o mundo árabe em volta. Aqui nós vimos uma geografia física, porque tem a queda do Jordão, Jerusalém está em 900 metros de altitude, que Tel Aviv está ao nível do mar, que tem pouca distância entre Jerusalém e o mar, que nós estamos na ordem de 60 quilômetros. Israel tem o tamanho de um departamento francês, é um território bem pequeno, que está cercado de território muito mais grande do território árabe. E se eu mudo ainda do nível dessa análise, eu encontro a cidade velha, com a esplanada da rocha, o Jerusalém Oeste, Jerusalém Este. Então, esse encaixamento de população árabo-palestiniana que não são bem cidadãos israelitas, que se definem como da Palestina e não como árabe da Palestina, que é uma mudança muito grande e que nós temos que olhar de maneira mais perto. E esta metriza dos diferentes níveis dessa análise para fazer aparecer as peculiaridades de uma situação geopolítica que são visíveis a um certo nível de análise, mas que desaparecem depois, que para mim é uma coisa fundamental. Depois, números crescentes que marcaram muito uma preocupação francesa muito importante, que é o crescimento da extrema-direita na França. Eu não acho que eles vão chegar ao poder, mas é um partido que tem 20% dos votos, que um discurso muito oposto aos muçulmanos, ao Islã, que é um discurso islamófobo, quando nós temos muitos franceses de cultura muçulmana. Isso é um problema que é importante, em particular em algumas cidades, a banlieue parisienne, uma cidade como Lyon, cidades como Toulon, como Marselha, como Roubaix, que tem muitos imigrantes, que é uma situação muito importante e que passa da França, é uma preocupação europeia agora, é caso nos Países Baixos, eleições recentes na Inglaterra acabam de mostrar
um crescimento de um partido xenófobo muito hostil ao estrangeiro. Londres é uma capital multicultural. Os demógrafos pensam que em 2030 a população britânica vai ser minoritária em Londres, que é uma mudança muito importante, uma questão muito séria. Eu falei da Hungria, mas tem também a Escandinávia, que é confrontada ao mesmo tipo de problema. E aqui é o último número que fala da geopolítica da Turquia, que é um poder emergente, é um poder que não atingiu o peso do Brasil, longe disso, mas é um poder emergente que quer ter um papel regional, que tem um papel regional muito importante e que tem essa característica de ser um país muçulmano, mas não um país muçulmano árabe, mas que tem uma história dolorosa, porque os turcos, que são os herdeiros do Império Otomano, a queda do Império Otomano é devido à traição dos árabes com os britânicos para fazer a queda do Império Otomano. Então tem uma situação política que vai acontecer no futuro e que nós vamos ter ocasião de falar mais tarde. Muito obrigado.